Galera, então em sequência nas nossas aulas, né? A gente já comentou então o que eram ácidos e bases, né? Damos a noção de pH, conversamos sobre a noção de pH. E agora a gente vai partir para a parte descritiva, né? Onde nós vamos aprender a dar nomes para as funções orgânicas, para as funções inorgânicas, né? Então a gente vai começar por duas das 4 funções inorgânicas que a gente vai estudar. Lembrem-se, as 4 quais são? Ácidos, bases, sais e óxidos. Aqui nessa aula a gente vai discutir a nomenclatura de ácidos e a nomenclatura de bases. Tá? Já dizendo de primeira mão, a nomenclatura de ácidos é um pouquinho mais cheia de detalhe, a de bases já é mais tranquila. Tá joia? Então, mãos à obra. Pessoal, seguinte, como que a gente vai dar nome para os ácidos, né? E para que dar nome às substâncias, né? Quando a gente está estudando algo e a gente começa a juntar muito dado, muita informação, é necessário que a gente aprenda a dar nomes que façam sentido para as coisas para conseguir classificá-las e melhorar o estudo dessas coisas, né? Então, a gente vai ver aqui que tem um sentido lógico em cada terminação, em cada prefixo, sufixo que é adicionado ao nome de uma substância, né? E isso ajuda na hora da gente identificar se é um ácido que tem mais oxigênio, que tem menos oxigênio, né? Se ele veio de um ânion, que ânion que ele veio, né? Então, a nomenclatura é muito importante para gente na química, tá? Não só na química, mas em outras demais áreas. Então, vamos lá. Os ácidos eles são divididos assim, né, de forma simples, em hidrácidos, tá? Hidrácidos e oxiácidos, tá certo? Vamos falar um pouquinho sobre os hidrácidos. Os hidrácidos vão ser alguns exemplos de hidrácidos seriam o HCl, o ácido fluorídrico, né? Então, HCl que é o ácido fluorídrico, o ácido fluorídrico, o ácido cianídrico e o ácido sulfídrico, né? São alguns exemplos aí de hidrácidos, tá? Então, quando a gente fala em hidrácidos, a gente vai pensar nos ácidos que não têm oxigênio, certo? E lembrem-se, olha lá, o exemplo HCl foi um dos nossos exemplos para explicar o que é um ácido. Lembra a definição de Arrhenius, né? Ácido é toda substância que em meio aquoso libera um H+, né? Então, HCl é um exemplo de um ácido. E por ele não ter oxigênio, a gente chama eles de hidrácidos, ok? E como que a gente dá o nome, então? É sempre, quando a gente vai dar nome para ácidos, é nome ácido, né? Vem ácido na frente. Seguido, aqui no caso, do outro elemento diferente de hidrogênio, né? Aqui no caso, cloro, certo? E aí vai ter a terminação em hídrico. Essa terminação em hídrico é o que classifica, assim, os hidrácidos, né? Essa classe de ácidos. Então, quando a gente viu lá algum ácido que tem terminação em hídrico, a gente pode falar, está se tratando de um hidrácido, certo? Então, se a pergunta do vestibular estiver pedindo para você classificar hidrácidos e oxiácidos, ou mesmo que não estiver pedindo isso, mas se vocês lerem a pergunta e lá no e ele às vezes não te dá fórmula molecular, né? Ou nem fórmula estrutural da substância, mas você viu que o nome dela tem hídrico no final, você fala, deve ser um hidrácido, então é um ácido ali que não tem oxigênio. Já vai pensando por aí, certo? Então é isso que classifica. É meio que a gente está estudando a gramática aqui, né? Da química, né? Da parte da química. Bem isso mesmo. Então tá joia. Falando dos hidrácidos, vamos falar um pouquinho dos oxiácidos. Tá? Depois a gente vai passar para essa parte aqui. Ó. Número de hidrogênios ionizáveis, força dos ácidos, volatilidade, instabilidade, certo? Essas propriedades dos ácidos a gente já vai falar daqui a pouco. Primeiro a gente está falando quem são esses ácidos e como reconhecê-los pelos nomes. Ok? Então vamos lá. Falamos dos hidrácidos, agora a gente vai falar dos oxiácidos. O oxiácido, então, como a gente daria nome para eles? Seria ácido mais um elemento diferente o elemento central, né, diferente de hidrogênio e oxigênio. Aqui no caso é o boro, então é bor, certo? E terminação em ico. Então,
assim como nos hidrácidos, a terminação hídrico ela se refere a essa classe, a terminação ico refere-se então aqui aos oxiácidos, tá? Tudo bem, gente? Então, a gente pode ver que ácido bórico, né? Não ficaria bórico, né? De acordo com a nossa gramática, a gente tem o ácido bórico, né? Teremos também o ácido carbônico, certo? Olha lá, ácido por causa do carbono, né? Carbono, e aí o ico, a terminação ico, certo? Ácido nítrico, ácido fosfórico, olha lá, ó. Nítrico, de nitrogênio, fósforo, de fósforo, sulfuro, de enxofre, né? E cloro, de cloro, certo? Então é ácido mais elemento central mais ico. Isso aqui são os oxiácidos. Isso aqui a gente vai partir deles, certo? Vão ser os nossos oxiácidos padrões, né? Para a gente ver depois uma classificação dos oxiácidos que varia um pouco, né? O nome muda conforme ele tem mais ou menos oxigênio na sua fórmula, certo? Então, ó, já está vendo que a classificação dos nomes dos oxiácidos ela dá um pouquinho mais de trabalho, né? Dos hidrácidos é mais simples, dos oxiácidos já dá um pouco mais de trabalho, certo? Então, dito isso, né? Temos aqui o nosso padrão de oxiácidos, né? Esses exemplos clássicos aqui. Vamos fazer o seguinte, então. Vamos descobrir aí como que essa nomenclatura pode variar dos oxiácidos. Ok? A setinha aqui. Então, vamos lá. Primeiro caso. O primeiro caso é quando a gente coloca oso na nomenclatura. Certo? Como que a gente coloca oso na nomenclatura? Quando o nosso oxiácido ele tiver um oxigênio a menos do que na sua forma como ico. Por exemplo, aqui ácido bórico tem 3 oxigênios. Se a gente pegar H3BO2, ele vai ter menos 1 oxigênio. Então a terminação não vai ser ico. A terminação vai ser oso, ácido boroso, por exemplo. Certo? Se existir esse tipo de substância, né? No caso, a gente tem que confirmar, mas seria essa a lógica, tá? Então, então dessa forma a gente substitui o ico pelo oso, né? E agora, se tiver menos 2 oxigênios, se a gente partir do oso, menos 1, vai ter menos 2 oxigênios comparado com o padrão, né? A gente coloca hipo. Vocês já vão entender melhor daqui a pouco isso nos exemplos aqui embaixo, certo? E quando tiver mais um oxigênio do que o nosso padrão, aqui por exemplo, HClO3, né, ácido clórico. Se tivesse HClO4, seria ácido perclórico, certo? Então o per dá essa sensação de ter mais oxigênios. O oso dá a sensação de ter menos oxigênios. E o hipo, menos ainda, né? Hiposo, né? Então vamos ver os exemplos. Vamos lá. Aqui. Ácido nítrico, ó, HNO3. Vejam vocês, ó. Ácido nítrico, HNO3. Se a gente pega o derivado dele com menos um oxigênio, HNO2, como que vai ser a transição da nomenclatura? Ácido nítrico, ácido nitroso, certo? Ó, o oso trocou no lugar do rico, certo? Ele era rico, aí ele ficou menos rico, né? Então ficou oso. Então, olha lá. H3PO4, ácido fosfórico. Se a gente tira um oxigênio, H3PO3, fica ácido fosforoso. Se a gente tira mais um, certo? Mais um oxigênio, fica ácido hipofosforoso, certo? Porque perdeu 2 oxigênios em comparação ao primeiro, tá? Terceiro exemplo aqui, ácido clórico, né? Tem 3 oxigênios. Se a gente aumentar, então, agora a gente não vai diminuir, se pegar um exemplo, esse derivado, em que tem mais um oxigênio, né? Tem 4 ao invés de 3 na fórmula, a gente teria, então, ácido clórico passando para ácido perclórico.
certo? O per e o hipo, eles são sempre adicionais, tá? O oso, ele substitui o ico, certo? Vocês podem ver, ó, o hipo aqui na classificação, ele vem, ó, hipo e o oso, hipofosforoso, ele vem junto. Mas quando muda, olha lá, de ico para oso, vocês veem que o ico sai e o oso entra, tá? Então, eu quero dizer, o oso e o ico vão ser sempre, eles vão entrar sempre um no lugar do outro, tá? E o hipo, ele vai acompanhar o oso, ou o per vai acompanhar o ico. Beleza, gente? Então, tem esse esquema aqui para vocês se nortearem para dar os nomes dos oxiácidos. E temos uma segunda fórmula para fazer isso, né? Que é em relação ao NOx dos ácidos, das substâncias, tá? E aí eu vou sugerir para que vocês assistam essa aula aqui do professor Paulo Valim, que ele explica como calcular, como dar nome, né? Calcular não, perdão, como dar o nome para os oxiácidos através do NOx, né? Porque aí através do NOx, se a gente sabe calcular o NOx da substância, a gente consegue a gente não precisa ficar memorizando esses oxiácidos padrões aqui do ICO, certo? Fica algo mais orgânico para a gente fazer, algo mais natural, né? Mas, entretanto, a gente teria que aprender a calcular o NOx dessas substâncias. Então, vamos lá. Vou dar um exemplo aqui, então, ó, discutindo um pouco como seria esse cálculo. O NOx da substância é o número de oxidação, né? Uma substância neutra tem os elementos, né? Por exemplo, aqui, ó, H3BO4. H3BO3. Essa substância tem hidrogênio, bório e oxigênio, certo? Cada elemento tem o seu NOx, que é o seu número de oxidação. E a somatória de todos os NOx é igual a zero, no caso de uma substância neutra. Tá? E aí acontece, conforme for o NOx do átomo central, ó, o NOx do átomo central, a gente vai saber como chamá-lo. Se a gente vai dar oso, se a gente vai dar ico, se a gente vai dar hipooso, se a gente vai dar perico para ele. Certo? Então, como que a gente vai fazer isso? Então, tem o vídeo, a videoaula para vocês assistirem, é muito boa, o professor Paulo Valim é um professor excelente, muito legal. Mas eu vou explicar um pouquinho também aqui para vocês. Vamos lá.